Boa noite a todos. Eu sou Mari e vou fazer a mensagem da noite com vocês hoje. Vamos iniciar pelos avisos da casa, que é sempre bom, né? A gente saber o que acontece na nossa casa, quando ela abre, os horários. Então, segundas-feiras nós temos atendimento fraterno a partir das 19h15 até as 19h55. Temos passes a partir das 19h30 até as 19h55. E às 20 horas nós temos a leitura do Evangelho. Às terças-feiras nós temos passes a partir das 19h30 até as 19h55. E às 20 horas nós temos palestras. Aos sábados nós temos yoga a partir das 9 da manhã até as 10h20. E temos yoga também nas segundas-feiras, a partir das 19h30 até as 20h30. Quem se interessar por este tipo de atividade, é só falar com a Simone. Aos domingos, nós temos evangelização infantil, que atende crianças de 5 a 8 anos. É a partir das 9h40 da manhã até as 11h30. Nós temos passes também aos domingos, a partir das 9h30 até as 9h50. E temos palestras aos domingos, a partir das 10 da manhã. Nós temos à disposição de todos livros, vários títulos entre doutrinários e romances. Os livros estão à disposição de todos, é só escolher o seu título, preencher a ficha, levá-lo para casa e devolver quando terminar. Nós temos um canal no YouTube chamado Irmã Zoraide. Nós pedimos que vocês se inscrevam no canal e curtam e compartilhem as mensagens e as palestras. Então hoje nós vamos continuar as nossas reflexões sobre as mensagens iluminadas deste livro aqui, chamado Vinha de Luz. Hoje nós já estamos na lição número 5. Então, antes da mensagem, vamos preparar nossa mente, nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos, todos aqueles que se sentirem confortáveis. Vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer. Agradecer ao Pai Celestial por este dia. Agradecer por todos os livramentos que nós tivemos durante este período, por Ele ter nos sustentado e trazido até aqui. Obrigada, Senhor, por nossa vida. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, que nós aqui possamos receber as Suas bênçãos, a Sua luz. Que nós possamos aqui, neste momento, nesta noite, encher o nosso coração com Seu amor, com a Sua proteção. Abençoe este momento, que a mensagem da noite ela seja significativa, que mexa com alguma coisa em nós e nos motive a nos transformar, nos motive a colocá-la em prática em nossa vida, para que assim, Pai eterno, possamos nos transformar a cada dia, um pouquinho que seja, mas com a Sua luz, com a Sua bênção, com a Sua inspiração divina, Senhor, nós teremos a força e, principalmente, a perseverança de continuar o nosso caminho de renovação. Obrigada, Senhor. Rogamos neste momento a presença dos nossos amigos espirituais, do nosso querido anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, para que esteja conosco, nos envolvendo com o seu amor, fortalecendo o nosso pensamento no bem, nos harmonizando e nos equilibrando no decorrer desta mensagem. Obrigada, Senhor. E para harmonizar, preparar esse ambiente para todas essas luzes e todos esses fluidos renovadores, os quais nós receberemos, vamos unir os nossos corações com a prece, a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Graças a Deus. Então, queridos amigos, hoje nós faremos a reflexão da lição número 5. O nome dela é Com Amor. Então, hoje nós falaremos de muito amor, com muito amor, para que nós possamos agregar em nosso coração mais amor e espalhar amor por onde nós passarmos. Então, essa mensagem, ela inicia com um trecho, uma exortação de Paulo ao Colossenses, que diz o seguinte: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Então, nessa mensagem, o Paulo novamente, ele vem incentivando, os cristãos a serem guiados pela caridade. Caridade, quando a gente fala de Paulo, a caridade no sentido do amor, a caridade no sentido da ágape. Então, ele diz que os cristãos, eles precisam ser guiados em suas relações, em suas ações pela caridade. Então, quando a gente lê essa pequena frase, o que mais nos chama a atenção é a palavra caridade. A caridade aqui no sentido do amor incondicional, do amor desinteressado, da bondade, da compaixão, da misericórdia. Porque essa caridade, ela é a virtude fundamental para que todos os cristãos estabeleçam entre si relações mais saudáveis. Mas e na visão espírita? O que será então a caridade para nós no Espiritismo? Então, para nós na doutrina espírita, a caridade, ele é como um movimento de amor universal, o amor ao próximo, refletindo sempre a conexão entre as almas. Então, é este amor universal que nos une como filhos de Deus. Por isso que nós, quando falamos de caridade, nós falamos deste amor universal, dessa conexão entre as almas. E ela vem também entrelaçada com a solidariedade. Por quê? Porque ajudar aquele que precisa, aquele que necessita de auxílio, dentro da doutrina espírita, é uma obrigação moral e espiritual. Então não é apenas um ato de bondade, ela é uma obrigação. Porque se nós estamos conectados, nossas almas estão todas conectadas, nós temos obrigação sim, de auxiliar sempre aquele que precisa. E a caridade verdadeira para nós do Espiritismo é aquela praticada sem expectativa de recompensa. É aquela praticada não visando o reconhecimento, como foi falado no nosso último encontro. E falando sobre o nosso último encontro, nós falamos da caridade no seu sentido mais amplo, na caridade material, que é essa que todo mundo conhece, que todo mundo faz, que é a doação de alimentos, o auxílio financeiro, o abrigo, a vestimenta, o remédio. Então é esse auxílio físico, material, de doação de coisas. Nós também falamos sobre a caridade moral, que é aquele olho no olho, a afetividade, a doçura nos relacionamentos, é o acolhimento, o apoio emocional, a orientação espiritual. E também nós falamos da caridade intelectual, que é aquele compartilhamento das nossas habilidades, do nosso conhecimento, auxiliar aquele irmão em seus estudos.
E a caridade, quando a gente fala no Espiritismo, ela também tem muito a ver com compaixão, né? Porque a compaixão é aquela nossa capacidade de sentir a empatia e de nós nos preocuparmos com os sofrimentos e as dificuldades dos outros, os sofrimentos e as dificuldades que aquelas outras pessoas passam. E mais do que isso, nós motivarmos essas pessoas que sofrem, oferecer a elas orientação e mostrar-lhes o caminho para que eles superem esse sofrimento e para aliviar, né? Aliviar e ajudar todo esse momento difícil o qual o nosso irmão está passando. Então, se a gente parar e refletir nessa simples frase de Paulo e pegar o termo caridade, veja quanto conteúdo nós temos ali para destrinchar, esmiuçar e refletir sobre ele nessa simples frase. Então, agora vamos entrar na mensagem de Emmanuel. Na mensagem de Emmanuel começa assim: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Então, para nós alcançarmos a nossa redenção pessoal, é preciso coragem. Coragem superando os nossos medos, as nossas dúvidas. Coragem para que a gente saia da nossa zona de conforto pessoal, buscando a nossa mudança. Buscando uma mudança de hábito, de atitude. Porque se nós estamos neste mundo, não é para ficar de braços cruzados, né? É para a gente se movimentar para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Só que em sua mensagem, Emmanuel diz que isso não é fácil. Nós precisamos de coragem. E essa atitude nos leva à superação das nossas tendências negativas e automaticamente nos leva ao autoconhecimento. E nos autoconhecendo, o que acontecerá? Nós vamos entender o que é que nós precisamos mudar em nós. Nós vamos conhecer as nossas limitações. Mas não é só isso. Quando a gente faz o processo de autoconhecimento, nós não vamos observar apenas o que nos falta, as nossas limitações. Nós vamos focar e conhecer também as nossas potencialidades, né? As nossas qualidades, as nossas parte boa. Então, no autoconhecimento, além das nossas limitações, nós vamos conhecer também as nossas potencialidades, que é um ponto importantíssimo para a gente notar. E Emmanuel continua: nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. Então, aqui Emmanuel, ele fala que a fé, ela é muito importante para que cada um de nós consiga superar os desafios. E quando ele fala armaduras da fé, ele está aqui representando a proteção espiritual. Então, é necessário que a gente trabalhe esse nosso campo, nesse lado espiritual. Como é que a gente faz, então, essa conexão para almejar essa proteção espiritual? Através da leitura e a meditação do Evangelho, através das nossas preces. E assim, nós vamos alcançando essa proteção espiritual, dessa armadura de fé que Emmanuel fala. E, além de tudo, nós precisamos de confiança e convicção. E quando ele cita marchar com desassombro, novamente ele trata desse ponto da coragem. Porque para viver é preciso coragem. Para mudar é preciso coragem. Para que a gente se movimente nesta vida, consiga alguma coisa, seja material ou espiritual, é preciso de coragem. E ele diz lá então que nós precisamos caminhar com coragem. Nós precisamos ter coragem na determinação e também na tranquilidade. E as tempestades. O que são essas tempestades?
são os nossos desafios, os nossos momentos de crise, as nossas dúvidas e os nossos medos. E na mensagem também diz que o caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Então, novamente, ele vem nos lembrar que durante este nosso processo de transformação pessoal, essa nossa busca de crescimento espiritual, nós passaremos por desafios. Então, quem acha que viver é uma delícia, mas temos desafios a superar. E para superá-los, segundo Emmanuel, aqui nós precisamos de fé e coragem e caridade. Então, mudar não é fácil. Superar esses obstáculos é essencial para que a gente consiga evoluir. Então, nós estamos aqui neste mundo para nos transformar, para mudar esse nosso jeito de ser, mudar esse nosso jeito de tratar as pessoas, mudar esse nosso jeito de estar nesta vida. E para que isso aconteça, nós precisamos superar essas dificuldades que vêm até nós, esses desafios que vêm até nós. E o que é fundamental para isso também é a perseverança. Então, por mais que hoje a gente não consiga, mas a gente tente, por mais que a gente escorregue, que a gente fraqueje, é imprescindível que a gente continue perseverando, porque a mudança, ela exige sacrifícios e muitas vezes renúncias. Quando a gente fala de renúncia, é renunciar àquilo que você sabe que não te faz bem, mas mesmo assim você continua fazendo porque te dá prazer, porque você gosta. Mesmo sabendo que aquilo é prejudicial para você, você continua fazendo. Você não, né? Nós continuamos fazendo. Então, para que a gente consiga dar esse passo à frente, é necessário sacrifícios e muitas vezes renúncias, né? Renúncias para que a gente possa melhorar. E a mensagem diz que o trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Então, Emmanuel, ele é bem direto, né? Então ele não dá rodeios, ele fala assim que realmente é preciso que a gente trabalhe por nós, né? Que esse trabalho envolverá lutas, envolverá sacrifícios, mas que no final valerá muito a pena. E ele fala que nesta vida nós não podemos fugir desses desafios. Nós não podemos varrer os problemas para debaixo do tapete. E ele diz que nós necessitamos ter essa coragem para esse enfrentamento das dificuldades. E neste mundo tecnológico tão avançado, cheio de informações, os quais nós vivemos, nós temos que buscar formas, instrumentos, pessoas que nos auxiliem na superação desses desafios, porque nós não estamos sozinhos. A espiritualidade, à medida que nós temos essa força de vontade de seguir em frente, de perseverar, a espiritualidade nos mostrará os caminhos. Nós temos aqui, então, muitas formas e instrumentos. Basta que nós consigamos abrir os nossos olhos e perceber aonde é que está a ajuda. Buscar esse auxílio para que a gente possa superar nossas dificuldades. Então, Emmanuel reforça que esse trabalho é árduo, que para tanto precisamos de dedicação, precisamos de determinação e força de vontade. Quando ele fala sobre trabalho, força de vontade, dedicação, eu sempre lembro da dieta, né? Quando a gente precisa perder peso, é uma coisa tão simples, mas é tão difícil. Então, se uma pequena dieta alimentar, que você sabe que aquilo vai ser bom para você, é tão difícil fazer, agora imagine a gente mudar um hábito que já está arraigado dentro do nosso coração, da nossa personalidade, que a gente já vem trazendo de vidas e vidas, de encarnações e reencarnações. Né? Então, por isso que ele reforça tanto na determinação e perseverança.
porque é árduo, vai precisar de suor, vai precisar de muita força de vontade para que a gente se transforme. Então, se numa dieta já é tão difícil, agora imagine um hábito que está arraigado dentro do nosso coração durante tanto tempo que a gente vem trazendo das nossas existências até aqui. E quando ele fala de testemunho, a nossa história, tudo que nós fizemos para nós alcançarmos esse nosso objetivo, ele será o nosso legado. E é esse legado, essa história, o qual nós vamos construir aqui neste mundo, é que será a motivação para aquelas outras pessoas que nos observam e que também necessitam mudar. Então, através deste nosso testemunho, ele será uma inspiração para todas aquelas pessoas que também buscam se renovar. E a mensagem segue: toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Então, todas as nossas ações é importante que esteja revestida através do amor, né? E que amor que é este? É o amor através da caridade, porque a caridade, como foi falado no nosso último encontro, né, nós falamos muito sobre caridade. A caridade, ela é o amor em movimento, né? Então, essa mensagem de Emmanuel, ele ressalta ali que é fundamental o amor em nossa jornada. E a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então, novamente Emmanuel veio ressaltar que o amor, ele é o elemento unificador, transformador das qualidades humanas. E quando ele fala de nobreza de caráter, né, nós estamos aqui falando sobre honestidade, sinceridade, transparência, né? Nós precisamos ser transparentes com as pessoas. Nós precisamos ser coerentes, né? Entre aquilo, ter coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E, além de tudo, ser responsável, assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, porque todo ato, por menor que nós façamos, ele trará uma consequência. E, sabendo disso, nós precisamos ser responsáveis, né? Porque muitas vezes a gente tem mania de botar sempre a culpa no outro. Ah, isso aconteceu, mas foi o outro. Ah, isso aconteceu, mas foi por causa dela. Ah, isso é assim por causa da minha mãe, do meu pai. Então a gente sempre coloca a culpa no outro. Então é importante que nessa busca de nobreza de caráter, nessa construção do nosso caráter, que nós sejamos responsáveis e, acima de tudo, justos, né? Mas é uma justiça imparcial, porque nós também falamos de justiça, mas nós queremos a nossa justiça. E não é bem assim, né? Tem que ser uma justiça imparcial, uma justiça para todos, porque só assim nós vamos aprender a considerar os outros, né, os nossos irmãos, com respeito, considerar os outros respeitosamente. E aí, mas o que eu ganho, né, com essa nobreza de caráter, né? No que ela é vantajosa para mim? É simples. Apenas com a nobreza de caráter, nós ganhamos respeito próprio, nós ganhamos respeito dos outros, nós ganhamos credibilidade, nós conquistamos, além disso, estabilidade emocional e nós aprendemos a fazer escolhas éticas, né, que não prejudiquem as outras pessoas e nem a nós mesmos. Nós fazemos escolhas mais respeitosas e nós adquirimos uma coisa importante,
adquirimos a paz interior e perante todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nós somos vistos como exemplos positivos. Então, e Emmanuel também fala sobre a confiança, né? Que é importante a gente falar sobre confiança, porque a confiança inicial é ter fé em nós mesmos. Porque quando a gente fala de fé, a gente fala fé em Deus, fé em Jesus, mas e a fé em nós mesmos? E a confiança nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades. Então é importante que nós tenhamos fé em nós mesmos, né? E sejamos generosos e bondosos. E nesse trecho é interessante que ele fala sobre ciência, né? Então, quando ele fala em relação à ciência, ele está falando sobre conhecimento, sobre sabedoria. E outro trecho interessante que ele fala sobre penetração, né? Eu fiquei pensando, o que ele quer dizer sobre isso? É que, assim, a penetração, ela está relacionada à compreensão e à percepção profunda das coisas. Então, Emmanuel está ali insinuando que nós procuramos o conhecimento raso de tudo, né? Principalmente hoje em dia, com esse negócio de rede social, as informações vêm para nós e nós pegamos aquela informação como se fosse um conhecimento, mas ela não é um conhecimento, ela é uma informação, porque para que se transforme em conhecimento é preciso profundidade. Então, a gente, com essa velocidade muito rápida de tantas informações que enchem a nossa cabeça, aceleram o nosso pensamento, nós queremos tudo raso, tudo na superficialidade. E Emmanuel diz que é importante que a gente se importe e procure essa profundidade, compreender com profundidade as coisas e não ficar apenas no conhecimento raso. E a parte mais bonita desse trecho é quando ele fala sobre o tear divino, né? Que o amor, ele é o tear divino. Então, se você já tem boas habilidades, se você ali entrelaçá-las com amor, imagine o quão será potencializada essa sua boa habilidade. Então ele está dizendo que o amor, ele une as qualidades divinas, ele nos transforma individualmente, ele nos traz a harmonia interior e, mais importante, a parte que nos interessa, né? Ele auxilia no despertar da nossa consciência espiritual. Emmanuel segue na sua mensagem: a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Então, Emmanuel enfatiza como o amor, né? O amor, ele é o fundamento essencial para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento humano. É muito importante a gente estar ali sempre lembrando disso, da importância dessa amorosidade no tato, no trato com as pessoas. E quando Emmanuel ele fala sobre disciplina e educação, ele está dizendo que a disciplina e a educação, elas são fundamentais para que a gente consiga esse conhecimento necessário das coisas. Porque é muito importante, nós sabemos, né, que a doutrina espírita, ela valoriza muito o conhecimento, né? Tipo, nós temos ali a citação que diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, nós precisamos muito dessa disciplina para nos estar educando. E quando ele fala sobre escola e cultura, é um reforço da importância do conhecimento para o nosso crescimento intelectual. Porque quando nós falamos de evolução, né, a gente ouve nas palestras que a nossa evolução, ela está alçada em duas asas. Uma asa da intelectualidade e a outra asa
da moralidade. Então, nós precisamos, enquanto nós estamos aqui, trabalhar conjuntamente, né? Agregando o nosso conhecimento intelectual e, ao mesmo tempo, trabalhando o nosso coração nas relações, no estudo, na reflexão, meditação e na prática do Evangelho, que vai trabalhar essa outra asa da moralidade. E aí sim, nós alçaremos uma evolução, né? Uma evolução integral. E, além disso, como eu acabei de falar dessas duas asas, a importância de nós também aprendermos a equilibrar o conhecimento com as nossas emoções. Porque se a gente não trabalha essa asa da moralidade, que tem a ver com as nossas emoções, nós vamos olhar para aquele irmão que necessita de conhecimento, de educação, com arrogância, né, com desdém, com ar de superioridade. E não é esse o nosso caminho, né? Como nós aprendemos, né, nós ouvimos na outra mensagem, que é necessário nós sermos humildes, sermos simples de coração, independente do quanto de sabedoria, de conhecimento que você tem dentro de você. Por isso que é importante nós estarmos ali equilibrando a intelectualidade com as emoções, trabalhando as duas asas da intelectualidade e da moralidade. E o amor, como sempre, ele é a raiz que sustenta e nutre a nossa estrutura. O amor, ele é a base sólida para o nosso crescimento espiritual. E Emmanuel, na sua mensagem, mas como amaremos no serviço diário? Então, como aprender a amar e exercitar o amor no nosso dia a dia? Como é que se faz isso? Né? Então, se a gente lembrar da primeira frase, ele já mostrou o caminho. Como é que a gente exercita o amor no nosso dia a dia? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Então, para tanto, a gente precisa, né, voltando lá na proteção espiritual, nós precisamos da inspiração divina, né? E, novamente, nós vamos falar da prece. Nós precisamos estabelecer essa conexão com a espiritualidade através da prece e da meditação. E aí ele dá a resposta da pergunta anterior, né? Como é que a gente exercita o amor no nosso dia a dia? Aí ele fala que realizando pequenas ações de amor através da caridade. Então, é através da caridade que nós vamos exercitar este amor, né, que nos une, que é a raiz, que é a essência de nós estarmos aqui. E ele também coloca que, através desse exercício do amor nas nossas relações, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nós vamos ali agregar os valores espirituais, né? Praticar o amor, a compaixão, através desse simples movimento de pequenas ações caridosas no dia a dia, nós vamos nos exercitando e fortalecendo a nossa asa da moralidade. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Então, nós falamos muito no nosso último encontro sobre isso, né? Sobre o auxílio em silêncio, né? Sobre a caridade desinteressada. Quando nós vamos trabalhar esse amor em movimento, que seja em silêncio, que seja só entre você e Deus. Só entre você e Deus, que são os únicos olhos que precisam ver ali a sua atitude. E não colocar em rede social nada de holofortes, porque é um amor, é a asa da moralidade, que é você que precisa fortalecê-la, não fazer propaganda dela. E ouçamos a sugestão do amor.
a cada passo na senda evolutiva. Então, Emmanuel ressalta que o amor é a essência para o nosso crescimento pessoal e nosso crescimento espiritual. E mais do que isso, né, ele não é só para o eu individual, ele é para a evolução da coletividade. Então, eu começo a transformar dentro de mim e assim eu vou espalhar por todos aqueles que estão ao meu redor. Eu consigo inspirar a coletividade. E ele encerra dizendo que quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, o amor, ele é o farol da nossa jornada evolutiva. Como diz, né? Ele é a raiz, ele é o farol, ele é o tear divino que une as nossas melhores qualidades. E só trabalhando, só envolvido, só espalhando, só utilizando o amor é que nós conseguiremos mudar o nosso mundo íntimo, né, o nosso mundo interno e, além disso, o nosso mundo externo também, porque nós seremos a inspiração de outros corações que buscam a renovação. Então, neste momento, vamos então ouvir a mensagem toda com amor. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre as tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Na nobreza de caráter, confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, que nós possamos refletir sobre essa mensagem, pensarmos na importância do amor na nossa renovação pessoal, espiritual, e que nós realmente possamos trabalhar por um mundo melhor, nosso mundo interno melhor e um mundo externo melhor também para todos os nossos irmãos, para os nossos familiares, para todas as almas que estão conectadas espiritualmente conosco. Muito obrigada. Então, neste momento, chegou a nossa hora de contribuir, de doar os nossos melhores sentimentos, doar os nossos melhores pensamentos a todos os nossos irmãos que necessitam. Nós vamos reunir os nossos sentimentos de paz, de amor, de harmonia, de regeneração, cura. E vamos enviá-los mentalmente
aos nossos irmãos que necessitam. Vamos mentalizar o caderno de oração e enviar pensamentos de alegria, de fortalecimento emocional para todos aqueles que neste momento se tratam. Vamos enviar pensamento de fortalecimento e regeneração física aos nossos irmãos que neste momento estão sob tratamento médico, que estão passando por cirurgias, que estão em observações, que precisam dessa força, que possa potencializar a ação dos medicamentos e assim restabelecer-se fisicamente. Vamos enviar pensamentos de resiliência aos nossos irmãos que sabemos que neste momento estão com seus nomes ali e que perderam entes queridos, amigos amados, familiares. Vamos enviar pensamentos de paz, de esperança aos nossos irmãos que regressaram à pátria espiritual, que sejam acolhidos, amparados e que sintam o nosso abraço de agradecimento, porque nós só temos a agradecer pela presença deles em nossas vidas, pelo tempo que passamos juntos. Que esses irmãos se sintam em paz. Vamos neste momento mentalizar a nossa residência, levar para ela luz, iluminando cada canto, cada fresta, trazendo harmonia para todos aqueles que ali residem. Sentimentos de paz e união aos moradores, amor, serenidade, paz e harmonia. Vamos mentalizar agora a nós mesmos. Que esses fluidos que recaiam sobre nós nos traga a paz que necessitamos, a motivação, a coragem, a regeneração dos nossos órgãos, a tranquilidade de nossas emoções, dos nossos pensamentos. Ilumine todo o nosso ser, que todos aqui recebam os fluidos necessários para reequilibrar a saúde física, mental e espiritual. Agradecendo ao Pai Celestial, agradecendo a Jesus amigo, agradecendo a toda a espiritualidade, aos espíritos guia, aos mentores dessa casa, aos responsáveis pelos trabalhos de acolhimento, de fluidoterapia. Obrigado, companheiros. Rogamos ao Pai Celestial que abençoe cada um e proteja. Proteção espiritual no retorno até suas casas. Que sejam iluminados e abençoados abundantemente. Obrigada, Senhor, que possamos estar reunidos novamente
na próxima semana para a meditação das palavras divinas dos nossos amigos espirituais, para a meditação e aprendizado do Evangelho de Jesus. Obrigada, Senhor. E encerrando nossa noite, assim como começamos, vamos unir os nossos melhores sentimentos e espalhar toda a luz possível através da prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o Rei, o poder e a glória. Que nosso Pai Celestial abençoe o retorno e nós esperamos todos segunda-feira, às 7h30 aqui, para o nosso atendimento fraterno e o nosso estudo do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada, boa noite a todos. Segunda nos vemos.